disporemos depois de uma segunda ronda ainda. Segue-se o grupo parlamentar do Partido Chega e tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto. Muito obrigado, Sra. Presidente do Exercício, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Bom, ninguém esquece que houve eleições, mas também ninguém esquece que o partido que governa é o mesmo. Portanto, o PS governa há 6 anos este país, não pode agora vir com desculpas de que as coisas não estão feitas porque houve eleições no ano de 2022. No caso da violência doméstica, no programa do Governo e no Orçamento de Estado de 2022, este Governo comprometeu-se a reforçar as respostas de apoio às vítimas de violência de género e às vítimas de violência doméstica, dando prioridade às medidas de proteção às vítimas, designadamente no âmbito do apoio das estruturas de entendimento e de acolhimento, incluindo as especializadas, dos processos de apoio e reforço psicológico e psicoterapêutico a vítimas, incluindo a crianças e jovens com base em abordagens focadas no trauma, e da produção de materiais e campanhas de informação, alerta e segurança em articulação com os órgãos de comunicação social. Mas será que o combate à violência doméstica tem sido um caso de sucesso? A resposta é, infelizmente, não. Basta morrer uma mulher para não ter sido um sucesso. Dou-lhe alguns exemplos. 10 de agosto de 2022, Gavião, Distrito de Porto Alegre. Na sequência de uma investigação por violência doméstica, foram apreendidas ao agressor, um homem de 48 anos de idade, 2 armas de fogo, tendo o mesmo sido constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência. 18 de agosto de 2022, Loures. A polícia deteve um homem por violência doméstica, apreendendo-lhe uma pistola transformada, uma katana, 4 facas e um bastão extensível, tendo atenção ocorrido por denúncia por parte de um familiar da vítima de que o suspeito estaria a ameaçá-la com recurso à arma de fogo. 24 de agosto de 2022, um homem de 71 anos foi detido pela PSP de Leiria por suspeita de violência doméstica sobre a mulher de 65 anos, nomeadamente agressões físicas, ameaças e perseguição, factos que inclusivamente levaram a vítima a fugir de casa e a ausentar-se para o local desconhecido do suspeito até ter condições de segurança para retomar a sua rotina. 28 de agosto de 2022, duplica o número de crianças vítimas de violência doméstica acolhidas em instituições. 19 de setembro de 2022, uma mulher foi morta pelo companheiro em plena rua em Odivelas. Infelizmente, os números revelam as evidências. Em 2020, houve 1.715 condenações em tribunal para quem cometeu atos violentos sobre os parceiros. Em 2021, houve 26.520 participações do crime de violência doméstica, o que representa um decréscimo face às 27.637 registadas no ano anterior, de acordo com os dados do relatório anual de segurança interna. Apesar da ligeira descida, este crime é o mais participado em Portugal, como se pode ver pelas notícias acima referidas e que dão conta de agressões e de mortes com regularidade. Infelizmente, é também aquele crime que mais mata. Em 2019, morreram 35 pessoas em contexto de violência doméstica, das quais 26 eram mulheres e uma criança. Em 2020, morreram 32 pessoas em Portugal, vítimas de violência doméstica. Em 2021, morreram 23 pessoas em contexto de violência doméstica também. Já em 2022, a violência doméstica matou no primeiro semestre 16 mulheres, revelam as últimas estatísticas oficiais da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Desde então, registaram-se mais 6 homicídios, com uma cadência assustadoramente perfeita, todas na Grande Lisboa, ameaçando ultrapassar os números do ano de 2021. Parece, à primeira vista, que tudo o que o Governo anunciou para o ano de 2022, quer no programa de Governo, quer no Orçamento de Estado, não está a produzir resultados nenhuns. Aparentemente, o ano de 2022 não está, e nota-se aqui uma subida do número de vítimas de violência doméstica, como se percebeu, infelizmente, neste fim de semana. A pergunta que faço é simples. O que é que está a falhar e que medidas vai o Governo tomar em relação à violência doméstica? Em relação ao assunto da integração e imigrações. Bom, a mim custa-me um pouco quando a Sra. Ministra comparou mais uma vez, que o Governo do Partido Socialista tem muito essa mania, e até deputados, senhoras deputadas e senhores deputados do Partido Socialista, de comparar os imigrantes que vêm para Portugal com os nossos imigrantes que foram para outros países. Foram todos à procura de uma vida melhor, e os imigrantes que vêm também vêm à procura de uma vida melhor. Há uma grande diferença. É que nós aqui em Portugal pagamos para eles virem, damos condições, damos casa, damos dinheiro, damos logo subsídios para que eles venham e que se integrem. Ao contrário dos nossos imigrantes. Os nossos imigrantes que saíram de Portugal nos anos 60, 70, 80, 90 e ainda hoje, devido às políticas do Partido Socialista, quando chegam aos outros países, ninguém lhes dá nada. Essa é a grande diferença. É que os nossos imigrantes vão trabalhar e vão com a coragem e com o empenho e procuram rapidamente integrar-se nas sociedades para onde vão trabalhar. Mas aqui em Portugal existe uma coisa muito mais grave, e como a Sra. Ministra falou, e bem, há pouco, que é a exploração laboral de mão de obra imigrante. Continua a ser
um fenómeno em Portugal. Os trabalhadores são recrutados para o trabalho em campanhas sazonais, tais como apanha de azeitona, castanha, frutos ou produtos hortícolas, etc., etc., e depois passam a trabalhar e a residir lá, alguns em condições sobre-humanas. É do conhecimento público que existem significativas situações de irregularidades documentais na Zona Oeste e Lesíria do Tejo. Existem também casos problemáticos ao nível da exploração laboral, com realce para Évora e Odmira, onde a maioria dos trabalhadores tem manifestação de interesse para efeito de autorização de residência. Não obstante, registra-se ainda um número significativo de cidadãos estrangeiros em situação irregular, particularmente cidadãos da Índia, do Nepal, do Bangladesh, do Paquistão, entre muitos outros países. Um desses casos é reportado pela agência Lusa, a 24 de agosto, que nos dá conta de que 40 trabalhadores agrícolas de Timor-Leste estão alojados temporariamente em instalações geridas pela Caritas Diocesana de Beja, após terem sido despejados da casa onde moravam, numa aldeia ali perto. Segundo declarações de um responsável sindical, esses imigrantes tinham uma promessa de trabalho e que alguns ainda chegaram a trabalhar, mas ao fim do mês foram dispensados e não lhes pagaram qualquer vencimento, tendo o grupo tido de abandonar o alojamento onde estava instalado. Segundo informações também que dispomos, há um problema com os imigrantes timorenses. Estão a chegar às dezenas de cada vez ao aeroporto de Lisboa e acabam por entrar por receio de pressão diplomática de Timor-Leste. Entretanto, entram sem cumprir os requisitos. Não têm visto de trabalho, nem têm visto de turismo, nem passagem de volta, nem dinheiro suficiente para a estada. E muitas vezes o que apresentam é um termo de responsabilidade que não está autenticado e se calhar é falsificado. Mas ainda assim, os funcionários que estão nas fronteiras estão instruídos para aceitá-los. Entretanto, ainda não têm o processo de legalização completo e já estão a receber apoios da Segurança Social. Sabendo todos nós que há redes de tráfico de seres humanos envolvidas nestes casos, perguntamos que inspeção têm sido levadas a cabo nestas zonas onde sabemos que há mais imigração clandestina e que ações inspectivas tem o Governo implementado. Queremos ainda chamar a atenção, e creio que ainda tenho algum tempo, para o facto de que até há bem pouco tempo, após a solicitação de um pedido de asilo, exigia-se a quem o solicitasse ao Estado português que, enquanto decorresse o período decisório relativo ao mesmo, tivesse de por ele aguardar em centros de instalação temporária. No entanto, durante o mandato do Ministro Eduardo Cabrita, este procedimento foi alterado, passando a considerar-se que durante o período de espera, compreendido entre o momento do pedido de asilo e a comunicação da respectiva admissão e da decisão, o cidadão que o solicitasse não necessitaria de aguardar nos centros de instalação temporária, podendo optar-se designadamente pela apresentação periódica e por outros meios previstos na lei. O resultado de toda esta franqueza do tratamento dos pedidos de proteção internacional pelo Estado português foi, na prática, um aumento exponencial de pedidos de asilo e a colocação de muitas delas à guarda do Conselho Português para os Refugiados, que perdeu contacto com muitas dessas pessoas, desconhecendo-se completamente a sua localização. Segundo números fornecidos pelo Governo, em agosto passado, existem neste momento 630 pedidos de proteção internacional, cujos titulares aguardam pela decisão sobre a sua admissão e sobre o mérito dos mesmos. O que perguntamos é se sabem do paradeiro de todos esses 630 refugiados e quantos deles foram sujeitos à apresentação periódica e quantos deles se apresentaram efetivamente. Depois o resto das perguntas deixarei para a segunda intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Nestes poucos 2 minutos que me restam, eu queria lhe fazer uma série de perguntas. A Sra. Ministra falou no programa Regressar, mas falou em percentagens. Eu gostava de saber quantos portugueses já regressaram com esse programa. E se realmente o programa tem sido um sucesso ou não, e se não, o que é que falta para que esse programa seja um sucesso. Depois disse-me também que os portugueses imigrantes recebem apoios para a integração no estrangeiro. Gostava que me fizesse chegar esses apoios que os portugueses recebem, particularmente em países como o Reino Unido, a Suíça, a Venezuela ou até a África do Sul ou o Brasil, que apoios é que eles recebem quando imigram para esses países. Disse também uma frase que me preocupou imenso. Foi que os timorenses que chegam a Portugal não são centenas, são mais. Estamos a falar de números. É importante nós percebermos que números é que estamos a falar e como é que vai ser a integração desses timorenses que estão a chegar a Portugal. E o viver na rua é uma coisa que nos preocupa imenso, isso preocupa-nos imenso que vivam na rua, mas também nos preocupa, por exemplo, os nossos polícias, aqui em Lisboa, tenham sido expulsos camaradas que viviam em condições indignas, camaradas em condições indignas, e que foram postos também na rua. O que é que vamos fazer com estes polícias? Depois queria que me confirmasse uma coisa. As declarações do Ministro da Economia, no Algarve, agora recentemente numa feira em Lagoa, em que disse que estão a fazer acordos com o governo de Marrocos, da Indonésia e da Índia para trazer mão de obra desses países para Portugal. Queria saber em que ponto se isto é verdade e em que ponto é que isto está. É que juntar timorenses e indonésios é uma coisa que não nos parece que seja o mais correto. Em relação ao racismo, nós já sabemos, o racismo
racismo em Portugal não é estrutural. A senhora Ministra, inclusive, disse há pouco tempo que Portugal não é um país racista. E nós concordamos plenamente. Portugal não é um país racista. E quanto mais observatórios criarmos, mais relatórios fizermos, isto é alimentar uma coisa que é residual. Portanto, já sabe também que estamos em confronto e em divergência nestes observatórios, mas isso também é perfeitamente normal, faz parte. A democracia é assim mesmo. Em relação à comunidade cigana, eu ouvi aqui falar da comunidade cigana. Falámos em integração, que é importante, em direito à habitação, em direito à escola, em direito a apoios e trabalho. E para trabalhar. Pronto, é isso que é importante nós falarmos. É que temos que integrar a comunidade cigana, sim senhora, mas no mercado de trabalho. Não é só em apoios, em habitação, direito à habitação, direito à escola, direito a isso tudo. Senhor Mas Deputado, tento precisamos concluir. do mercado de trabalho. E vou concluir já, Sr. Presidente. Muito obrigado.